paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados ouvintes do canal A Explicitude da Palavra e a Igreja no século XXI. Com bastante zelo, busco enfatizar o cuidado pela sã doutrina do Espírito Santo, abordando sobre um tema muito polêmico entre os crentes da atualidade, que é o sexo anal e sexo oral. Na verdade, existem muitos crentes e pouquíssimos cristãos. Mateus 22:14, muitos chamados, mas poucos escolhidos. Não uso termos de religiosidade, mas educação matrimonial cristã, trazendo à memória o que nosso Senhor Jesus Cristo nos predestinou desde o princípio, com conteúdos doutrinários de produção, de sentimento, de ordem, de poder, pelo qual somos informados à santidade conjugal. Não me importa o questionamento contrário de ninguém que é opositor dessa doutrina de Cristo Jesus. É como disse o irmão Carlinhos, que conheci em Campinas há alguns anos, o Senhor revelou para ele que nos últimos dias os escolhidos serão perseguidos pelos chamados. O tema a ser abordado nesse momento é sobre sexo anal e sexo oral no matrimônio cristão. E falando sobre esse tema sobre sexo anal, a subversão de Sodoma, por exemplo, e Gomorra, se deu ao caso de terem cometido tal delito pecaminoso de sexo anal. Daí o nome que originou-se de sodomia, prática pela qual se inflamaram no curso da natureza, contrário ao que Deus havia estabelecido acerca do matrimônio. Ou seja, a injustiça do homossexualismo foi causa da destruição dos sodomitas e gomorritas, os quais pereceram por praticarem atos sexuais impuros de sexo anal, e nessa contradição sobreveio-lhes a condenação eterna. 1 Coríntios 6,10, que fala que não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. E uma sequência de pecados que impedem a salvação. Semelhantemente, existem casais crentes que estão nas mesmas condições imundas em que os moradores de Sodoma estavam. Veja bem o que diz a palavra de Deus em Miqueias capítulo 2, versículo 1. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade. Camas é leito. Leito é cama, lugar de dormir, de descansar, o casal está deitado. E maquinam, ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alvo praticam, porque está no poder da sua mão. Essa palavra faz alusão, referência aos atos sexuais impuros entre o cônjuge que se diz cristão. Tais casais alimentam-se dos desejos carnais, das patas fedorentas de Satanás, mas explicitamente são praticantes de atos sexuais ilícitos que se corromperam e se corrompem cada vez mais nos atos de sexo anal e sexo oral. Em Isaías 1,4 está escrito: ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Pastores, obreiros, casais, crentes e denominações inteiras se tornaram réprobos, reprovados, banidos da presença de Deus. E aí entra o preceito do arrependimento. Arrepender-se enquanto há tempo e produzir frutos dignos de arrependimento é lícito. Mateus 3,8, em que o Senhor Jesus Cristo disse, o melhor João Batista disse lá, que produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, para novamente serem aceitos pelo Senhor. Isaías capítulo 1,16, o Senhor fala: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. Essas práticas de sexo anal, sexo oral, Kama Sutra e essa coisa de posições animalescas não convém a cristãos, pois são práticas mundanas. 1 João 2,15-17, em que o Senhor Jesus Cristo deixa claro também, falando. Em Romanos lemos capítulo 1, 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis.
Também se lê em Tiago 4,4, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Se alguém quiser ser amigo do mundo, abraçar o mundo, está se constituindo inimigo de Deus. Porque todo aquele que se entrega aos atos luxuriosos, pecaminosos, imundos e podres, abraça-se com o mundo. Todos os casais crentes que praticam libidinagem, atos luxuriosos, impureza sexual de todo jeito, imundo, estão condenados se não se arrependerem. João 3, 19 a 20. Que diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. E também, segundo Coríntios 6,14, na parte C, a palavra diz: e que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Esses atos luxuriosos praticados por esses casais crentes, que estão sendo enganados pelo espírito do engano, dizendo que pode haver tal luxúria entre o matrimônio, estes que dizem que pode, pastores, líderes, obreiros, são profanos, obreiros da iniquidade. São os que não têm compromisso com o Senhor, como está escrito em Oséias 4,12, que diz acerca daqueles que são enganados: o meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana. Eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Luxúria, tudo isso que são obras pecaminosas, imundas, desagradáveis a Deus. Também em 1 Timóteo 4, 1 ao 3, podem ler na Bíblia, aí na sua Bíblia, percebemos então que esses casais que se entregam a tais atos luxuriosos refletem a personalidade de serem, melhor dizendo, prostitutos do lar. Ou seja, são pessoas casadas civilmente, mas que os seus atos libidinosos os fazem prostitutos no próprio lar, pois os tais se expõem a concupiscências vergonhosas, se fantasiando de prostitutos, fantasias masoquistas, sadomasoquistas, sádicos, infernais, sodomitas do lar, possuídos por espíritos malignos da impureza sexual. Imorais, que exemplo darão aos vossos filhos? Porque os mesmos espíritos malignos da imoralidade que os possuirão vossos filhos no futuro, levando-os a se inflamarem também imoralmente. E ainda há quem diz que isso é nova moral. Nova moral nada, como diz tal pregador, isto é como um sanitário mal cheiroso que cheira podre nas narinas de Deus. Os tais praticantes de sodomia, que se autodenominam-se de crentes entendidos e sábios das Escrituras, se tornaram loucos, como diz a palavra de Deus em Romanos 1,22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Esses homens e mulheres que se corrompem na natureza animalesca, profana, de cujos conhecimentos sexuais ilícitos se inflamam, os quais separados estais da verdade, pelas vossas sensualidades malignas, mentes poluídas, e cometem torpezas, cujos corpos estão entregues aos sentimentos perversos, olhos impudentes, de cujas bocas são como sepulcros abertos, lábios cheios de imundícia, pelos maus atos de sexos, verbal, oral, anal e outras maneiras corruptas. Romanos 6, 12, 13. Judas, no versículo 7, 8, 10, 11, 12, 13. Leiam na Bíblia, no versículo 15, 18 até 19. Você pode examinar as escrituras lendo na sua própria Bíblia. E os animais, por exemplo, você pode notar que os animais, no seu modo sexual, eles agem por instinto, na cópula, instigados, impulsionados para a preservação da sua prole, tendo como natureza a procriação. Tais casais cristãos deixaram a natureza de Deus e que Deus havia estabelecido, que Deus estabeleceu para o matrimônio,
se inflamando em atos sexuais contrários à natureza divina. Romanos 1:26 fala: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza de Deus. Sem constrangimento algum, é preciso pregar e falar explicitamente sobre esses atos concupiscenciosos, carnais, depravantes, imorais, vergonhosos, luxuriosos, libidinosos, imundos e podres, já que esses casais, esses pastores, líderes, obreiros, perderam a vergonha, faltando com pudor, se prostituindo no lar, como se estejam em um bordel, em um antro de prostituição, pois tais atos assimilam as prostitutas e aos prostitutos dos bordéis que levianamente se entregam aos prazeres carnais lascivos. Os casais crentes têm se tornado escravos do sexo maldito, propensos para a lubricidade sexual exagerada. Muitos maridos ameaçam suas esposas e forçam-as a praticarem atos de sexo anal e sexo oral imundos, ameaçando-as, dizendo que vai separar delas se elas não fizerem isso, não fizerem aquilo que eles querem que façam. Isso não é amor, irmãos, isso é domínio carnal, isso é escravidão de carnalidade. Isso não é amor. Amor é diferente, amor é um preceito de compreensão entre o casal. Isso não é amor de maneira nenhuma, isso é uma ameaça, isso é uma forma corrupta de obter algo contrário, algo da vontade que não é da vontade de Deus, que não é da vontade da outra pessoa. Ou vice-versa, esposos que se corrompem, maridos dando ocasião para pecarem. Se não fosse para expor explicitamente esse ensino de tal maneira a desagradar esses ímpios matrimônios, de fato não estaria praticando, eles não estariam praticando. Porque se não fosse para expressar explicitamente dessa maneira, eles não estariam praticando. Pois esse sim é o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, o qual combate contra o pecado, e para isso o Senhor da glória me constituiu. Porque se o mundo pratica, nós não temos nada a ver com isso. Nós não temos nada com isso, mas se a igreja está praticando, o povo da igreja, a membresia praticando, os obreiros, líderes, pastores, dirigentes estão praticando, nós temos que pregar, combater contra, pois até os pregadores pouquíssimos, que são de sã doutrina, negligenciam pregar sobre esse tema de sexos ilícitos, sexo anal, sexo oral e outros, no meio cristão, certamente porque estão presos e escravizados nesse tipo de pecado. Quanto à abordagem desse tema, não pode haver preconceito constrangedor, pois não me sinto constrangido em falar sobre isso, porque eu prego essa doutrina de Cristo e vivo-a e pratico-a e exercito-a. Pois quem não vive e não pratica essa doutrina do Senhor se sente acuado e preso sem ter condição de combater o pecado. Em todas as igrejas que já preguei, o Senhor, Divino Espírito Santo, sempre me revelou tais acontecimentos entre pessoas casadas de estarem praticando sodomia. E os sodomitas não herdarão o reino de Deus, como diz em 1 Coríntios 6,10. Eles não querem que seus pecados venham à tona. Líderes, pastores, obreiros, membros, juntos com suas esposas, estão contaminando os púlpitos, e os grupos de jovens estão se fornicando e também se inflamando no mal da corrupção pecaminosa, imunda e podre. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, a verdade tem que ser dita, Ezequiel 2,5. Na epístola aos Efésios 5:24, que fala da sujeição marital da mulher ao marido, e isso significa ter o respeito conjugal em ser fiel um para com o outro. Muitos pastores e pregadores profanos e até maridos de esposas entendem, melhor dizendo, eles não querem entender a verdade, eles estão dissimulando a verdade, né? E ensinam ser sujeição de escravidão sexual, de prazeres carnais. Para poderem tomar a ocasião disso, desse versículo, dessa palavra assim, que eles têm a mente diabólica, a mente de Satanás, eles combatem a verdade para desfrutar dos seus próprios prazeres carnais, imundos e podres.
Também em 1 Coríntios 7, 4 e 5, a palavra de Deus fala sobre o marido ter poder sobre o corpo da mulher e a mulher ter o poder sobre o corpo do marido. Volto a mencionar Miqueias 2:1. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade, maquinam mal. À luz da alva praticam porque está no poder da sua mão. E Hebreus 13:4 deixa bem claro, né? Digno de honra seja o matrimônio, o leito sem mácula. Mas os que se dão a prostituição no próprio lar, no próprio leito, na própria cama, Deus os condenará ou julgará. Mas esse poder, um sobre o outro, que eles não querem entender o preceito da santidade, não é para se submeter à escravidão sexual, mas o domínio do marido em ser a cabeça da mulher, e cabeça é para ter o raciocínio, que a mulher em sua submissão cumprir o papel de adjutora, auxiliando-o e participando nas decisões mutuamente, pois que, veja bem, se fosse para escravizar um ao outro sexualmente, não se teria estabelecido a dignidade matrimonial de Hebreus 13:4 e Miqueias 2:1, pois que, se a mulher fosse um objeto sexual desprezível para submeter-se a atos sexuais fora dos padrões da naturalidade de Deus, ela teria sido tirada da parte genital do homem, Adão, mas Deus fez que ela fosse tirada da costela de Adão, ou seja, do lado, para estar ao lado do homem, produzindo respeito mútuo. Mas esses céticos, ímpios, pecadores, crentes profanos, imundos e podres, pastores e líderes, obreiros e esses maridos dessas esposas, casados civilmente, que estão nas igrejas, profanando o santuário de Deus. Dizem que pode, porque são carnais, são imundos, são podres, são piores do que os animais irracionais. A maldição pecaminosa pelas práticas sexuais, de sexo anal e sexo oral e outras práticas de prazer carnal tem destruído os valores éticos cristãos. Os tais líderes, pastores, obreiros, pregadores, dissimuladores ficam questionando se sexo oral e sexo anal é pecado, sabendo que é pecado. São falsos, hipócritas, traidores da verdade, obstinados, amantes dos deleites, desprezadores de Deus, embrutecidos, negando a eficácia da sã doutrina de Cristo, segundo Timóteo 3:1-9, obreiros da iniquidade, filhos do diabo, que mentem ao dizer que tais preceitos, que tais coisas, que mentindo, são mentirosos, que dizem que esses tais sexos ilícitos são permitidos para o cristão. São profanos, são imundos, são podres nos seus pensamentos, podres ilícitos. Esses tais que se dizem sábios são tão mesquinhos em sabedoria divina e tão desprovidos de inteligência celestial e espiritual que o saber deles está nas coisas terrenas. Se transfiguram em ministros da justiça, mas são adeptos de Satanás, o qual se transfigura em anjo de luz, mas não é anjo de luz, é sim trevas, segundo Coríntios 11, 14 e 15, bem que o Senhor Jesus Cristo disse, quem de vós me convence de pecado? João 8,46, quem de vós me convence de pecado? E também disse Jó, que esses iníquos líderes, pastores e obreiros, são todos médicos que não sabem nada, que não valem nada, melhor dizendo. Jó 13, versículo 4. O apoio aos atos sexuais ilícitos por esses obreiros iníquos, que dizem ser eruditos, de cuja erudição diabólica tornaram-se loucos os seus conhecimentos profanos. Romanos 22 e Romanos 1,18 mostra a indignação de Deus contra tais profanos ensinadores de iniquidade que não têm conhecimento. Salmos 14, 4, que diz a palavra de Deus, não terão conhecimento os obreiros da iniquidade. Cairão estes tais obreiros sem poder se levantar. Também está escrito ali, caem os obreiros da iniquidade, cairão e não poderão se levantar. Salmo 36, 12. Também de cujas gargantas são como sepulcros abertos. Apartados estais de Cristo, vós praticantes de iniquidade, faladores de mentiras. Salmo 6, 8 e Mateus 7, 22 e 23. Também Salmo
4:2, filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Convertedores da glória de Deus em infâmia, infamadores da palavra da verdade santa de Deus? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Pregadores falsos, líderes, pastores, dirigentes mentirosos, dizendo que os casais, que as pessoas podem praticar sexo anal, sexo oral, sexos ilícitos, de toda maneira e toda forma imunda, suja, podre. Observa-se a oposição pudor desses fraudulentos proferidores de malícias, de torpe ganância pecaminosa, estais entregues a um sentimento perverso, como dizem Romanos 1, 24 e 28, cujas bocas desses falsos profetas, falsos pastores, estão cheias de imprecações. Salmo 17, Romanos 3, versículo 13 ao 18. Esses tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, transfiguradores em ministros de justiça, metamórficos do diabo. Segundo Coríntios 11, 13 ao 15, a ambiguidade sexual, a ambiguidade na palavra, na pregação desses pregadores profanos, falsos, está na fala deles, e ficam se perguntando se pode praticar sexo anal, sexo oral, sabendo que não pode, e outros atos imundos são tão dissimuladores que expressam tais assuntos libidinosos dos sexos imundos, dando a entender que os tais não somente consentem que os membros fazem, pois eles mesmos cometem tais pecados graves contra a sã doutrina, sacrílegos do inferno, os quais são dignos de morte, como diz em Romanos 1,32. Essas obras iníquas desses bestiais zoofílicos, imorais, crentes mundanos e profanos pastores, se é que podem ser chamados de pastores, esses praticantes de podridão sexual. Levítico 18, 22, 23, Romanos 1, 23, está escrito na palavra de Deus. Essa coisa imunda e podre é ilícita para o povo que se chama de cristão. Preceitos malignos de ímpios pecadores. Nota-se que todo falso profeta, quer seja líder, pastor, dirigente, obreiro dessas tais denominações corruptas, usam textos da Bíblia para justificar o pecado, sendo que a palavra de Deus nunca justifica a porcaria do pecado, mas eles torcem a verdade, ludibriando a mente da membresia dos salvos, segundo Pedro 3,16, pela falsa engodação, corruptos, usam palavras persuasivas, fraseando gestos de sensualidade, homens nessos de vida dissoluta, 1 Pedro 4, 2, 4 e 5. Todos esses falsos profetas, inconstantes, levianos, inexcusáveis, debaldes, defensores da mentira e contrariadores da verdade, os quais dizem que há versículos isolados nas Escrituras Sagradas, só porque os versículos reprovam vossas más obras. Hipócritas, filhos de maldição, se fosse para isolar as Escrituras Sagradas, o Deus vivo todo-poderoso não havia estabelecido o que ele mesmo prescreveu, Colossenses 2, 8, 18, 20 ao 23, como mandamento para que por eles vivamos se os cumprirmos. Esse negócio de versículos isolados, isso é doutrina de demônios, em que os adeptos de Satanás se espalham argumentos que dizem haver isolamento da palavra de Deus. Segundo Timóteo 3, 16 e 17, qual diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Aí eles dizem que a escritura tem versículos isolados. São profanos, falsos pastores, falsos profetas, falsos cantores, falsos pregadores, falsos líderes que não aceitam a verdade. Mas no dia do juízo, todos esses darão conta das suas más obras. Estes preceitos são de falsos ímpios crentes que estão infiltrados no meio da igreja, e é o joio que aparentemente tem a aparência de cristão. Parece ser ovelha, mas é lobo devorador, de conhecimento deturpado, os quais são discípulos de Balaão, discípulos de Satanás, filho de Beor, que é o prêmio da injustiça. Assim como Balaão ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem.
balaonitas, incrédulos quanto ao conhecimento da verdade, são os Tomés que não creem nas Escrituras, na santa doutrina do Divino Espírito Santo, Judas 1, versículo 1 ao 20. Todos os líderes de denominações, pastores, obreiros, de cuja personalidade e caráter são repugnantes, desassociados de Deus e associados do diabo, todos quantos negligenciam a sã doutrina se tornam amigos do mundo, mundanismo, inimigos de Deus, Tiago 4,4, 2 Timóteo 3,4, superficiais de cujas línguas serpenteiam inflamando o curso da natureza, que são inflamados pelo inferno, Tiago 3,6, apoiadores de sexos imundos, choldras ignóbeis, arrogantes, enganadores, segundo Pedro 2, 18, 19, o apóstolo Pedro bem expressou o vosso parecer como cães que voltam ao seu próprio vômito e como porcas lavados ao espojadouro de lama, segundo Pedro 2,22. Esse choldras ignóbil, essa expressão utilizada para caracterizar algo extremamente repugnante ou desprezível, que são esses pregadores, falsos profetas, líderes falsos profetas, profanos, apoiadores de imundícias pecaminosas, ilícitas, desagradáveis a Deus, que são contrários à sã doutrina do Espírito Santo, que não convém a cristãos, que não convém a verdadeiros cristãos, a verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e verdade. Por isso que Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. E quem comete tais obras pecaminosas, tais atos luxuriosos, de sexo anal, de sexo ilícito, esse negócio de Kama Sutra e outras posições animalescas, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com o céu, não tem morada no céu, não tem lugar no céu. O lugar deles é no inferno, e para o inferno todos os que praticam tais atos imundos e podres estão indo a cada dia, estão caminhando para lá. E assim aqui, para a glória do Pai, Filho e do Espírito Santo, termino essa minha fala em nome do Senhor.